Bom dia, galera. Hoje a gente vai ver sobre a derivada com respeito a um vetor. Agora, nesse primeiro momento, a gente vai restringir para a parte de funções escalares, ou seja, funções que pegam mais de uma variável e retornam um valor real. Bom, a derivada, quando a gente viu em cálculo 1, ela media o valor da mudança de uma função, né? O quanto a minha função variava, a taxa de variação. E no caso do cálculo 2, quando entram mais variáveis, continuo querendo medir esse tipo de coisa, quanto a minha função varia à medida que eu escolho um determinado caminho para ir. Só que no caso, no cálculo 2, eu não tenho mais um único caminho, que é a reta do eixo x. Eu tenho infinitos caminhos. Como por exemplo, a função temperatura, que pega 3 pontos, x, y, z, do espaço, e retorna o valor da temperatura nesse ponto. Vamos lá. Eu peguei aqui, por exemplo, uma casa que está nevando do lado de fora e tem uma chaminé dentro dessa casa. Se eu for olhar para dentro dessa casa, ela tem aqui a parte da chaminé e a janela aberta que do lado de fora está nevando. Eu vou olhar aqui esse ponto P em cima dessa mesa. Se eu sair desse ponto P e caminhar em direção a essa janela, nesse vetor U, a minha temperatura vai diminuir, já que lá fora está frio. Enquanto se eu caminhar em direção à chaminé, nesse vetor V, a minha temperatura vai aumentar, já que lá é um lugar que está com temperaturas mais altas, né, fogo. Então, faz diferença o caminho que eu tomo na hora de calcular a derivada de um campo escalar. Vamos olhar isso de uma maneira melhor aqui. Eu tenho aqui uma função f que vai olhar esse ponto A e vai olhar o quanto a minha função varia à medida que eu sigo uma direção específica, a partir de A. Então vamos lá. Se eu sair do meu ponto A na direção Y, eu vou chegar no ponto A mais HY, sendo H uma constante real. Esse valor aqui, essa distância desses dois pontos, vai ser, no caso, o módulo de HY. H é um número real, Y o vetor com que eu estou tomando a minha direção. E a minha derivada, ela vai medir o quanto a minha função varia à medida que eu percorro um caminho específico. Então, vamos escrever isso. A minha função, no caso, eu vou chamar de uma função f, vai variar da seguinte maneira. Final menos inicial. Então, vai ser f de A mais HY menos f de A. Isso aqui eu vou estar medindo quanto a minha função varia. Mas a derivada quer saber quanto é essa variação dependendo do caminho e do que eu estou seguindo em frente. No caso aqui, o caminho do vetor y, que está explícito aqui dentro da minha f. E o quanto que ela vai variar? Vai depender do quão longe for esse meu percurso na direção de y. Esse meu percurso, esse quão longe, pode ser medido pela intensidade de h. Então, eu vou dizer que a variação da minha função, à medida que eu percorro esse caminho, vai ser dada por f de A mais HY menos f de A sobre H. A ideia da derivada, portanto, é um conceito mais local. Eu quero saber o quanto essa minha função varia à medida que eu percorro aqui nessa direção Y, mas o quanto que ela varia nesse ponto A. O quanto saindo daqui eu vario. Para isso, eu vou usar uma ideia de limite. Eu vou querer aproximar esse vetor para um número cada vez menor, ou seja, o módulo dele, que é h, módulo de h vezes módulo de y, vai ser uma coisa cada vez menor, de modo que eu consiga chegar na variação da minha função em termos locais, aqui nas redondezas de A. Então vamos lá. Como eu quero diminuir o valor desse módulo aqui, basta eu diminuir o valor do módulo de H, já que y é um vetor constante. Então, o conceito da derivada vai ser o limite de quando H tende a zero
dessa expressão aqui, que é a variação da minha função. Eu vou chamar esse limite, quando ele existir, na minha derivada f' de A, com respeito ao vetor y. E essa, portanto, é a minha definição da derivada com respeito a um vetor para um campo escalar.